sou aluna do curso de Fisioterapia da Faculdade Unip e nesse vídeo vamos abordar sobre o Covid-19 com o tema de paramentação e desparamentação dos EPIs utilizados pelos profissionais de saúde. EPIs de uso individual. Os fisioterapeutas deverão utilizar os EPIs de acordo com o local de atendimento dentro da unidade hospitalar e a possibilidade ou não de exposição a aerosóis. Os EPIs utilizados para proteção respiratória são máscara ou respirador, óculos e escudo facial, avental, touca ou macacão e luvas, além da forma de colocação e retirada dos mesmos. Utilização dos aventais. Este deve ser de gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado, de boa qualidade, hipoalérgico com baixo desprendimento de partículas e resistentes. Devem ser de mangas longas, com punhos de malha ou elástico e abertura posterior para evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional. A remoção e o descarte do avental deve ser realizado após a realização dos procedimentos e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência, sendo feita em local apropriado para o resíduo infectante. Após a remoção do avental, deve-se realizar a higienização das mãos para evitar a contaminação. Higienização das mãos. Primeiro, abra a torneira e molhe as mãos evitando encostar na pia. Segundo, aplique na palma da mão quantidades suficientes de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Terceiro, ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. Quarto, esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Quinto, entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Sexto, esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimento de vai e vem. Sétimo, esfregue o polegar direito com o auxílio da mão esquerda e vice-versa, utilizando o movimento circular. Oitavo, friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha e vice-versa, fazendo movimento circular. Nono, esfregue o punho esquerdo com o auxílio da mão direita e vice-versa, utilizando o movimento circular. Décimo, enxague as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. E por último, seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. Máscaras respiratórias. Quando o indivíduo inspira, a máscara filtra o ar e as partículas que, acima de um determinado tamanho, não conseguem passar pela barreira física do tecido. O modelo mais utilizado pelos profissionais é a N95, que também é conhecida pelo nome de respirador de partículas. No rosto do indivíduo, a máscara deve estar bem ajustada e funciona muito bem quando há muita fuligem ou fumaça no ar, por exemplo. A N95 ou PFF2 são exemplos de equipamentos de proteção respiratória. A máscara cirúrgica é para procedimentos sem aerossóis. Colocação da máscara N95. Passo 1. Coloque a máscara na palma da mão com as tiras caídas livremente. Passo 2. Coloque a máscara no seu rosto com a peça nasal para cima. Pegue a correia superior e a coloque atrás da cabeça. Passo 3. Pegue a correia inferior e a coloque ao redor do pescoço, abaixo da orelha. Passo 4. Coloque os 2 dedos de cada mão para ajustar no nariz. Passo 5. Cubra a frente do respirador com ambas as mãos, procurando não alterar a sua posição. Procedimento padrão de retirada dos equipamentos de proteção respiratória. Jamais toque a parte externa do respirador onde houver risco de contaminação por contato. Segure o elástico inferior. Segure e remova o elástico superior. Remova a máscara pelos elásticos, sem tocar sua parte frontal externa, descartando-a. A retirada deve ocorrer após fechar a porta, estando fora do quarto, no corredor.
Nos casos de unidades exclusivas para a Covid-19, as máscaras devem ser retiradas apenas no fim do turno de trabalho ou em caso de saída do setor. Descarte a máscara quando estiver com sujeira visível, danificada ou houver dificuldade para respirar. Uso de protetor ocular. Os óculos de proteção ou escudos protetores faciais devem ser de uso exclusivo do profissional e utilizados quando houver risco de exposição a respingos de sangue, secreções corporais, incluindo escarro e excreções. Após o seu uso, deve ser realizada a limpeza com água e sabão e posterior desinfecção com álcool líquido 70%. Hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. Recomendações quanto ao uso de luvas. O uso de luvas de procedimentos não cirúrgicos, no contexto da epidemia da Covid-19, é para qualquer contato com o paciente ou seu entorno. Devem ser colocadas imediatamente antes da assistência ao paciente e após a higienização das mãos, e removidas imediatamente após a assistência ao paciente. Ao término do atendimento, devem ser descartadas como resíduo infectante para os pacientes em precaução de contato ou quando sujas com grande quantidade de material biológico. Após a retirada e o descarte da luva, o profissional deverá higienizar as mãos. Procedimentos que devem utilizar luvas: 1. Antes de tocar o paciente. 2. Antes de realizar procedimento limpo asséptico. 3. Após riscos de exposição a fluidos corporais. 4. Após tocar o paciente. 5. Após tocar superfícies próximas ao paciente. Técnica de colocação e retirada da luva. Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão oposta. Segure a luva removida com a outra mão enluvada. Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto, sem as luvas, e retire a outra luva. Sequência de paramentação: 1. Higienizar as mãos. 2. Colocar o capote ou avental. 3. Colocar o respirador e testar a vedação. 4. Colocar os óculos, o escudo facial e o gorro, touca. 5. Colocar as luvas. Sequência de desparamentação: 1. Retirar as luvas. 2. Higienizar as mãos. 3. Retirar a touca, retirar e higienizar o protetor de face e os óculos. 4. Retirar o capote, avental, macacão. 5. Higienizar as mãos. 6. Retirar a máscara ou respirador. 7. Higienizar as mãos. Contaminação de Covid-19 por aerosóis. O aerosol é um conjunto de partículas bem pequenas e que ficam suspensas e se comportam como líquido. Elas parecem tipo uma nuvem de tão pequenininha, porém a gente sabe que está ali aquelas partículas. Quando falamos de aerosol, que pode transmitir micro-organismos, estamos nos referindo a partículas de 5 micrômetros de diâmetro, tamanho que é bem pequeno. Se comparando às gotículas que saem da nossa boca quando falamos ou espirramos. Essa diferença de tamanho nas gotículas pode até parecer pequenas e não muito importante, mas é justamente isso que determina se elas continuarão flutuando bastante tempo ou não. No caso das gotículas maiores, a força da gravidade as faz cair no chão rapidamente, em curto espaço, entre 1 e 2 metros. Daí que vem as recomendações das autoridades quanto a filas, a ficar esse espaço de 1 e 2 metros de distância. Enquanto isso, as partículas menores podem flutuar no ar por horas e horas.
A ventilação mecânica não invasiva. Como a gente já sabe, o Covid-19 é uma doença infecciosa e altamente contagiosa, que pode evoluir para a pneumonia, em alguns casos evoluindo com uma hipoxemia grave. A ventilação mecânica não invasiva, ela não é recomendada pelo alto risco de contaminação pelo aerosol. Caso ela seja optada pela equipe multiprofissional, algumas recomendações são: preferir o modo CPAP, que está associada com uma menor quantidade de aerossóis, preferir ventiladores com circuito duplo. Então, a ventilação mecânica invasiva frequentemente possui essa modalidade de VNI. Utilizar a máscara sem válvula exalatória, utilizar um filtro HME entre a máscara e a válvula, ou entre o ramo e utilizar um filtro EPA entre o ramo expiratório e a válvula exalatória. Reforçamos também a correta fixação da interface, evitando fugas, mas também evitando lesões de pele. E recomendamos que a ventilação mecânica não invasiva também seja realizada em um ambiente isolado. Outro ponto importante é a avaliação do sucesso ou da falha, caso esses pacientes não apresentem melhora do quadro respiratório dentro de 1 a 2 horas. É indicado a intubação orotraqueal. Critérios simples para avaliar a falha da ventilação mecânica não invasiva são a não reversão da hipoxemia, a paciente com taquipneia acima de 24 respirações por minuto e o aumento do trabalho respiratório com a musculatura acessória e o desconforto respiratório. Nebulização. A nebulização consiste em uma forma de tratar afecções pulmonares. Os objetivos desse tratamento é avaliar processos inflamatórios. Entre suas funções está a capacidade de umedecer para tratar ou evitar desidratação das mucosas. Porém, um grupo de pesquisadores do Reino Unido informou que durante a nebulização, o aerosol deriva de uma fonte que não é do paciente e não carrega partículas virais derivadas do paciente. Se uma partícula no aerosol se juntar com uma membrana mucosa contaminada, ela deixará de estar no ar e, portanto, não fará mais parte de um aerosol. Broncoscopia é um procedimento endoscópico utilizado para visualização da árvore traqueobrônquica, com finalidade diagnóstica e terapêutica. Pode ser feito por meio de equipamento rígido ou flexível. A broncoscopia está relativamente contraindicada em pacientes com suspeita e confirmação de infecção por Covid-19. A broncoscopia, por qualquer razão eletiva, deve ser adiada até a melhora completa e o paciente for declarado livre de infecções. As indicações eletivas incluem massas pulmonares, massas brônquicas, linfodemas ou hilar, infiltrados pulmonares e estenose leve e moderada das vias aéreas. Se o teste imediato para SARS-CoV-2 não estiver disponível, a broncoscopia deve ser cancelada. A broncoscopia flexível e rígida, por razão urgente e emergente, deve ser considerada apenas em casos de risco à vida, como hemoptise maciça, estenose grave, benigna ou maligna das vias aéreas, suspeitas de infecções secundárias de outra etiologia ou condição maligna que resulte em obstrução endobronquial significante. A traqueostomia é uma intervenção cirúrgica que consiste na abertura de um orifício na traqueia e na colocação de uma cânula para a passagem de ar. É um procedimento gerador de aerosol. Em pacientes portadores de Covid-19, o procedimento de traqueostomia pode aumentar o risco de exposição viral ao tempo que realiza o procedimento.
Reduzir a transmissão do Covid-19 para a equipe assistencial é de suma importância dentro desse cenário. Nesse sentido, há uma grande preocupação relacionada a qualquer procedimento capaz de gerar aerosóis, os quais normalmente relacionam a procedimentos de manipulação das vias aéreas dos enfermos. Bolsa máscara. O procedimento também é conhecido como AMBU ou reanimador manual. Esse equipamento é composto por um balão, uma válvula direcional, válvulas para reservatório, máscara facial e um reservatório. Normalmente é confeccionado em vinil ou silicone, em diversas cores e tamanhos, sendo para adultos, crianças ou neonatais. Bolsa máscara, hipersuflação manual com bolsa autoinflável e VNI também aumentam o risco de aerosóis e da dissipação do vírus no ambiente. Oxigenoterapia no paciente com Covid-19. De 10 a 15% dos pacientes com Covid-19 irão necessitar de internação em unidade de terapia intensiva devido ao seu quadro de falência respiratória. Esses pacientes irão apresentar um aumento da frequência respiratória maior que 24 incursões por minuto, uma hipoxemia menor que 90% em ar ambiente, necessitando de oxigênio nasal de baixo fluxo. Quando o paciente necessitar de O2 nasal maior que 5 litros por minuto para manter uma saturação maior que 93% ou apresentar uma frequência respiratória maior que 30 respirações por minuto, retenção de CO2 ou uma pH menor que 7,25, esses pacientes deverão ser entubados e ventilados mecanicamente. Não é recomendado o uso da VNI ou catéter de alto fluxo, com o objetivo de evitar a disseminação e contágio do vírus, que tem alta capacidade infectante e capacidade de permanência de 2 até 48 horas, e dependendo da superfície, até 9 dias. O paciente deve ser mantido em fluxo de oxigênio o mais baixo possível para manter uma saturação maior que 93%. Recursos e técnicas que devem ser utilizados com cautela devido à geração de gotículas e aerosóis. Segundo a Sobrafir, a oxigenoterapia, para promover a saturação-alvo, recomenda-se evitar o uso das interfaces, máscara de Venturi, tenda de oxigênio e cânula nasal de alto fluxo. Sugere-se evitar o uso de oxigênio em excesso, devido a risco de lesões pulmonar induzida pela toxicidade do oxigênio. Para a população infantil, as recomendações são as mesmas do adulto. O monitoramento da saturação é essencial. A administração de oxigênio suplementar com catéter de oxigênio ou máscara de baixo fluxo com reservatório podem ser uma escolha para a população infantil, desde que seja usado com cautela. Aspiração é remoção de secreções por meio de sucção das vias aéreas inferiores e superiores. A aspiração endotraqueal de rotina deve ser evitada. Quando realizada, é recomendado que seja em sistema de aspiração fechado. O sistema de aspiração aberto, a cada aspiração, usa-se um novo catéter, desconectando o paciente do ventilador para realizar o procedimento. Já no sistema fechado, o mesmo catéter é mantido protegido por uma bainha plástica. É usado várias vezes, não se desconecta o paciente do ventilador. O sistema aberto e o fechado são eficazes na remoção das secreções, porém, o sistema fechado determina menor risco de hipoxemia, arritmias e de contaminação, causa menos distúrbios fisiológicos, como aumento da pressão arterial e da frequência respiratória. A troca é a cada 7 dias, ao invés de diariamente, sem aumentar o risco de infecção respiratória. Recomenda-se o uso do filtro HME com filtro EPA na saída. Reanimação cardiopulmonar em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. A ressuscitação cardiopulmonar é um procedimento máximo de emergência que demanda atenção especial, particularmente quanto ao risco maior de aerosóis, durante as manobras de compressão torácica e ventilação, oferecendo risco relevante de contaminação para a equipe assistente. Recomenda as seguintes práticas: informar os envolvidos sobre os potenciais riscos de transmissões, aconselha um menor número de pessoas durante a assistência.
Na ventilação manual não é indicado, porém sugere-se a usar somente em casos de extrema necessidade. Neste caso, usar máscara facial, filtro EPA, bolsa-válvula, máscara BVM e cânula de Guedel. O procedimento deve ser realizado por 2 profissionais, para não permitir o escape de ar. A intubação deve acontecer o mais rápido possível, de preferência pelo médico mais experiente. Recomenda-se manter ou aumentar a oferta de oxigênio destinado ao paciente pelo sistema em uso, catéter baixo fluxo, máscara facial ou com reservatório. No paciente que está em ventilação mecânica, utilizar a ventilação manual do ventilador, evitar a desconexão. Sugere-se os seguintes parâmetros: frequência respiratória de 10 a 12, FO2 100%, relação IE 1:2, tempo inspiratório 1 segundo, PIP 5 centímetros de água. As literaturas sugerem-se utilizar a ZIP, a PIP é igual a 0, para favorecer as compressões torácicas e a pressão de pico em torno de 60 centímetros de água. Garantir um volume corrente adequado para o paciente. Se necessário, usar a BVM. Recomenda-se ventilar um volume maior ou igual a 600 ml. Se o uso for inevitável, recomenda-se grampear o tubo na transição para a BVM. Evite ao máximo a dispersão de aerosóis. Existem ventiladores mecânicos que têm um modo ventilatório específico para utilização na RCP, com parâmetros ventilatórios pré-determinados e que realizam as ventilações de forma assíncrona com as compressões torácicas. Todos os pacientes suspeitos ou portadores que estejam sob maior risco de deteriorização aguda ou parada cardiorrespiratória devem ser adequadamente sinalizados aos times de resposta rápida ou à equipe que irá proceder ao atendimento. Intubação. Recomendação: realizar a intubação de forma eletiva, reduzir os números de membros em loco no momento da intubação, priorizando pela presença os mais experientes. Analisar as curvas de capnografia, instalar o filtro HME em cada interface de oxigenação. Cuidados no manejo do paciente: evitar a desconexão do aparelho de ventilação mecânica, gerando desrecrutamento pulmonar e dispersão de aerosóis. Recomenda-se o uso de sistema fechado de aspiração. Se a desconexão for necessária, o tubo deve ser clampeado e o ventilador mecânico colocado em espera. Extubação orotraqueal. Realizar o procedimento com 2 profissionais. Não encorajar o paciente a tossir. Instalar a máscara de oxigênio imediatamente após a extubação, minimizando a aerolização. Realizar a aspiração orotraqueal com cautela para minimizar o reflexo de tosse. Fisioterapia respiratória. A infecção respiratória associada à Covid-19 está associada principalmente à tosse seca e não produtiva ao acometimento do trato respiratório inferior. Geralmente envolve pneumonites. Ao invés de consolidação exudativa, nesses casos, a intervenção fisioterapêutica respiratória não está indicada. Não é recomendada, pois aumenta o risco de gerar aerosol e a transmissão da infecção para profissionais de saúde e pessoas ao redor. BUPA, PIP, espirômetro de incentivo e treinadores musculares não são recomendados. Para coletas de secreções. Indução ao escarro não devem ser realizadas e não são necessárias fisioterapias para uma amostra de expectoração. Se forem necessárias intervenções fisioterapêuticas para facilitar a expectoração da amostra, então devem ser usados EPIs completos para a transmissão por via aérea. Geralmente, uma vez obtida a amostra de expectoração, os seguintes pontos devem ser seguidos. Todas as amostras de expectoração e formulários de pedido devem ser marcadas com o rótulo de risco biológico. As amostras devem ser duplamente ensacadas. Deve ser colocada no primeiro saco na sala de isolamento por um membro da equipe, que use EPI recomendado.
Os espécimes devem ser entregues em mãos no laboratório por alguém que compreenda a natureza dos espécimes e não utilize nebulização salina.